Olá, amigos da EBEG, sou o Pedro Coelho, defensor público federal, e esse aqui é uma dica extra, é uma aula extra, é uma análise extra sobre um tema importantíssimo da área criminal. E aqui a gente vai veicular um assunto que tem imprescindível relevância no aspecto prático do dia a dia criminal. E, Pedro, eu não milito no dia a dia prático criminal. Beleza, mas você estuda para concurso e no seu concurso, no seu programa, há a previsão dessa matéria da área criminal na cobrança ou no programa do edital. E se isso é verdade, esse é um tema muitíssimo importante. Mas antes da gente analisar esse tema importantíssimo que se vincula à ideia das causas extintivas da punibilidade e especificamente da prescrição e seus tipos e com foco fundamental na prescrição da pretensão executória no âmbito criminal, eu quero rapidamente apresentar o curso de teses criminais para concurso. Essa é uma aula extra, mas nesse curso, durante 16 semanas, ou seja, mais ou menos aí 4 meses, de maneira ininterrupta, eu vou trazer 2 teses ou 2 temas com cara de prova, para que a gente aprofunde a análise, aprofunde o conhecimento e aborde exaustivamente tudo que é relevante direta ou indiretamente sobre aquele assunto, sempre sem descuidar da importância para a sua prova. O diferencial aqui é que eu não vou te preparar apenas de maneira básica para uma prova objetiva. Eu vou deixar claro qual é a posição que você vai adotar nas múltiplas situações de provas objetivas, é claro. Mas eu também tenho como objeto aprofundar de maneira tal que você saiba como, em um determinado assunto polêmico, como trabalhar isso numa prova subjetiva, dissertativa, numa prova oral. E se houver alguma peculiaridade à luz das teses institucionais, como você vai dominar e como você vai se apresentar ou posicionar aquele determinado assunto numa prova mais avançada do Ministério Público, ou mesmo numa prova específica da magistratura, numa prova de delegado de polícia, como é que esse assunto ele precisa ser modulado, da mesma forma numa prova oral, dissertativa, ou mesmo numa peça prática de defensoria, como eu vou analisar isso, Pedro? Em que momento ou que estágio a discussão se encontra nos âmbitos dos tribunais superiores e na doutrina? Basicamente é isso que eu proponho nesse diferente e, não vou dizer inédito, mas inovador curso de teses criminais para concurso. Você tem essa curiosidade, você tem essa necessidade, ou mesmo se você quer se atualizar, ou ainda se você é daquele que estuda o dia todo, ou trabalha e estuda e chega muito cansado à noite ou no final de semana e quer estudar, mas não tem aquela concentração, não tem aquele gás, não tem aquela vivacidade para sentar, ler o vade-mecum, ler doutrina, fazer resumo, fazer questão, mas queria de alguma forma um estímulo diferente e novo para se sentir estudando e de fato tendo essa sensação de riqueza ou de crescimento no conhecimento, esse curso é para você. Em aulas de meia hora, pouco mais ou pouco menos, além de documentos e arquivos extras, eu vou tentar te direcionar e abordar questões muito atuais. E eu posso garantir porque quem me conhece sabe que eu sou extremamente cuidadoso e quase obsessivo na escolha desses temas. Então, absolutamente todos, eu tenho com a certeza que eu estou vivo, eles têm cara de prova. Eles mais cedo ou mais tarde já caíram ou vão cair em provas, inclusive provas objetivas ou de etapas mais avançadas. Essa aqui é uma dica, um tema, uma tese extra e vocês vão ter a oportunidade de sentir qual é a proposta desse curso. Se eu não sei em que momento você está olhando e onde você está olhando esse vídeo, mas aqui embaixo ou aqui dentro desse ambiente ou no próprio site da escola, da EBEG, você vai encontrar o curso Teses Criminais para Concurso, mas as inscrições são limitadas e o preço promocional também. Se isso te interessa, se a proposta te interessa, se você acha que isso é enriquecedor para você,
venha conosco, venha comigo, que vai ser uma satisfação. De minha parte, eu só posso garantir uma coisa: total foco, total dedicação para esmiuçar esses temas, por vezes cabeludos, cabulosos, como diria na minha terra, mas tentando trazer uma riqueza didática de informações relevantes para que você tenha ferramentas para manipular as suas respostas de acordo com as vicissitudes do cargo almejado, de acordo com as particularidades da prova envolvida e de maneira a você estar completamente seguro para se posicionar ou mesmo para responder uma prova objetiva, uma prova dissertativa ou mesmo uma prova oral. Beleza? Essa aqui está a parte do merchan. Seja de fato muito bem-vindo, se desejar, a inscrição no nosso curso de teses criminais para concurso. Ah, Pedro, eu gostei, mas eu não tenho interesse não. Assista esse vídeo ainda assim. Por quê? Porque essa é um assunto, essa é uma temática que tem cara de prova, vem caindo em prova, objeto de provas orais, que está pendente de repercussão no STF, no Supremo Tribunal Federal, que materializa uma divergência entre STF e STJ, e a gente precisa aguardar entre 2019 e 2020, tendencialmente a gente vai ter um ponto final nessa história, mas até lá, se cair na prova, como é que eu vou falar? Justamente estou falando do início do cômputo do prazo prescricional, da prescrição da pretensão executória no âmbito penal. É sobre isso que eu quero falar com vocês, é sobre isso que a gente vai refletir e analisar na aula de hoje, na dica de hoje, no ponto e na temática de hoje. Antes de falar especificamente de, pronto Pedro, quando é que inicia a contagem do prazo prescricional? A gente precisa contextualizar os senhores e as senhoras. O que é prescrição? Prescrição, pessoal, nada mais é do que a situação prevista no ordenamento jurídico pátrio no Código Penal, prescrição penal, tá? Como que materializa uma das possíveis causas de extinção da punibilidade. Independentemente da classe, independentemente da classificação da prescrição aludida no caso concreto, seja ela qual for, ela está atrelada, ela está vinculada à perda de um poder ou a perda de um direito ostentado pelo Estado. Afinal, no âmbito penal, sobretudo o jus puniendi, o jus puniendi, ele pertence ao Estado. E se prescrição envolve direta ou indiretamente a perda do direito de um exercício vinculado a esse jus puniendi, o fato é que envolve a perda de um direito estatal. E essa perda de um direito estatal, ela está atrelada no âmbito da prescrição a um não fazer, a um comportamento moroso, a um comportamento atípico e afuncional de alguma das funções estatais, que, por razões de segurança jurídica, o Estado, o ordenamento jurídico, evitando tratar de maneira incerta, perpetualmente, a uma dada situação, ela estabelece como a prescrição capaz de extinguir a punibilidade. Então imagine que você praticou um delito, você está respondendo a um processo, e aí simplesmente o juiz opta por sentar em cima desse processo. Ou o membro do Ministério Público pega e diz: eu não quero tocar esse processo não, eu vou esperar, porque se esse réu sair da linha de novo, e não obedecer ao que eu imagino, ao que eu quero, aí eu vou dizer a ele que eu vou voltar. Enquanto ele estiver comportado, eu vou segurar a tramitação desse processo. Perceba que viabilizar situações como essa geraria um arbítrio estatal exacerbado, viabilizaria uma perpetuação da espada de Damocles e, sobretudo, no âmbito criminal, você precisa ter a concepção que a pendência por si
só de um processo penal contra si já é um fator de extrema estigmatização social. O próprio processo penal, por vezes, é uma pena mais severa do que, ao fim e ao cabo, num caso de eventual condenação, poderá o Estado infligir. Por quê? Porque termina atingindo todo aquele corpo social que circunda o réu, em especial no âmbito familiar. Beleza, essa é a ideia da prescrição penal, é a perda de um direito do Estado, sempre perda do direito do Estado. Agora perceba, essa perda do direito do Estado, ela pertence, ela se vincula ao ius puniendi. Só que a gente precisa entender em que fase esse direito, essa possibilidade de atuação estatal, ela se encontra. E é justamente a partir disso que, não obstante isso não interferir na natureza jurídica, qual seja causa extintiva da punibilidade, a gente precisa entendê-la porque vai interferir na classificação ou nas espécies de prescrição. A espécie fundamental que eu queria analisar no encontro de hoje é a prescrição da pretensão executória. Mas a gente também tem a ideia da prescrição da pretensão punitiva. A prescrição da pretensão punitiva é a perda do direito do Estado de acionar o Poder Judiciário por negligência ou por longo lapso temporal para inaugurar, iniciar um devido processo legal visando ao estabelecimento da pena, porque você sabe, no direito penal, para eu sancionar, para eu condenar alguém, é imprescindível a observância do devido processo legal. É aquela ideia inafastável do princípio da necessidade do processo para fins de sancionamento criminal. Beleza, só que não é disso que eu quero falar. Não é dessa perda da pretensão punitiva. Eu quero que você avance um pouco no jogo processual, avance um pouco no desenho procedimental e partamos do pressuposto que a gente concluiu um processo e a partir de um processo a gente tem um decreto condenatório. E esse decreto condenatório, você sabe que ele deve ser executado. E a essa execução é que se chama de pretensão executória. A pretensão executória ela surge quando eu tenho o trânsito em julgado de uma condenação em favor do Estado e aí o Estado precisa adotar determinado comportamento para efetivar, dar utilidade, dar execuibilidade a esse título judicial, a essa sentença penal condenatória. É essa ideia e essa ideia também se submete a um processo temporário de viabilidade, porque se o Estado for negligente, o tempo vai passar, por razões de segurança jurídica, a gente vai perder a punibilidade, inviabilizar a punibilidade, ter essa punibilidade calcada nesse título extinta. A prescrição, repito, é causa extintiva da punibilidade. É sobre essa ideia que eu quero trabalhar com vocês. Então, a gente registra aí que prescrição é uma causa extintiva da punibilidade como tal prevista no ordenamento jurídico pátrio, no Código Penal, salvo engano lá no artigo 107, que envolve a perda de um direito do Estado em face de comportamento moroso e ineficiente por razões de segurança jurídica. Beleza? Beleza. Então vamos fazer o corte. Entendemos o que é prescrição, mas, repito, o que eu quero trabalhar com os senhores é a prescrição da pretensão executória. E por isso eu quero trabalhar justamente trazendo um caso concreto. Eu preciso, para vocês melhor enxergarem, para a gente se afastar desse plano teórico, que é o que assusta a miúde, a ideia dos alunos. Odeio prescrição, lá vem aqueles negócios, eu odeio esse assunto, é muito abstrato, é muita viagem. Não é abstrato, é abstrato se a gente não sabe como de fato estudá-lo. Mas a partir do momento que eu trago uma vivência prática na minha qualidade de defensor público há 8 anos, aí a ideia é sempre facilitar, ao menos nos grupos de estudo, nos grupos e nas aulas
de resolução de caso concreto que eu tenho presencialmente aqui, muitas vezes assuntos penosos para lá de abstratos, quando a gente traz numa realidade, num fato, ou num exemplo, ou num caso prático real, ou com vínculos de realidade, ligações com a realidade, isso facilita muito meus alunos e essa é a minha ideia. Pedro, até agora eu entendi mais ou menos, mas eu não consigo enxergar. Então vamos para o caso de João. Quem é João? João é um cidadão que foi submetido a um processo criminal e, ao fim e ao cabo desse processo, houve uma sentença condenatória em face de um comportamento de uma infração penal, um crime que gerou a ele uma pena de 3 anos de reclusão mais multa. Beleza? Bota aí pena de 3 anos de reclusão, pena privativa de liberdade. Em face dessa sentença, tem sentença de primeiro grau, qual é o recurso idôneo para atacar esse ato? Apelação. A apelação, nesses casos, é o quê? Um recurso pró e contra. Não interessa quem é que é a parte sucumbente. Se for a acusação, vai caber a apelação. Se for a defesa, vai caber a apelação. Por isso que é um recurso pró e contra. Ou seja, não interessa que lado, se ela foi procedente, se ela foi improcedente, se ela foi totalmente procedente ou parcialmente procedente. Não interessa o polo sucumbente, é o mesmo recurso que vai ser desafiado, o mesmo recurso do plano abstrato. Beleza? E aí, Pedro, dessa sentença de 3 anos, vamos imaginar que as duas partes tenham sido sucumbentes. O Ministério Público tem a possibilidade de requerer mais pena, uma pena de 5 anos, por exemplo, e a defesa uma absolvição ou uma redução de pena. A defesa, doutores, nesse nosso exemplo de João, apresentou a apelação. Mas o Ministério Público, você sabe, apesar de ser regido pelo princípio da obrigatoriedade na ação penal, não existe obrigação, isso é muito importante, na fase recursal. É verdade, se ele apresentar recurso, ele não pode desistir dessa impugnação recursal. Mas se ele tiver satisfeito com o decreto condenatório, ou seja lá qual for o decreto, não há possibilidade, ainda que se trate de uma ação penal pública incondicionada, de se concluir que ele é obrigado a recorrer. Isso não há. Não existe obrigação do Ministério Público de recorrer, seja em que hipótese for. O que há é, uma vez recorrido, aí ele não pode desistir, a indisponibilidade do recurso no âmbito do Ministério Público. Então, o Ministério Público, nessa situação de João, 3 anos está mais do que suficiente, estou contemplado, abro mão ou simplesmente deixo transcorrer o meu prazo de condenação. Então perceba, de recurso, o Ministério Público deixou transcorrer o prazo in naubis, ou seja, sem se manifestar. E na apelação, no momento defensivo, a defesa apresentou o recurso idôneo e aí gerou a análise ou a submissão da análise daquela argumentação para o tribunal a qual o juízo está vinculado. Beleza? Então qual é o cenário? Nós temos em quais consequências objetivas? Pendência do recurso de apelação da defesa, que atacou aquela sentença, vai ser aberta vista para o Ministério Público apresentar contrarrazões e vai subir para o tribunal, e o trânsito em julgado para acusação, ou seja, o trânsito em julgado, eu botei bem entre aspas, mas porque não é bem o trânsito em julgado, na verdade, é a impossibilidade de nova impugnação ou de discussão à luz da tese ou da ótica do Ministério Público. Perceba então que a situação de João, em hipótese alguma, vai ser piorada. Por quê? Porque o único que submeteu ao crivo do recurso do tribunal, do juízo ad quem, foi a própria defesa de João. E esse recurso exclusivo da defesa, ele é tutelado, ele é protegido pelo princípio do ne reformatio, da proibição da reformatio impégios ou do ne reformatio impégios. Ou seja, aquela situação de João, em recurso exclusivo da defesa, em hipótese alguma, pode piorar a sua situação. Então, o pior cenário para João é cumprir 3 anos. E o Ministério Público vai discutir a manutenção via contrarrazões dessa pena. Mas não pode ser agravada.
julgada. Por quê? Porque ele, não obstante sucumbente, não manifestou seu desejo recursal. Tranquilo? Então temos esse trânsito em julgado ou preclusão para a acusação e a pendência de recurso para a defesa. É isso que eu quero que você enxergue. Se você enxergou, vamos avançar aqui para as nossas questões. Eu tenho duas questões para refletir com os senhores e com as senhoras. A partir de quando é que o Estado tem o dever ou mesmo a possibilidade de punir? Porque perceba, o Estado, Ministério Público, a acusação, ele teve o quê? Ele tem uma indicação de que ele está satisfeito com a pena de 3 anos, certo? Certo. Tanto é que ele não apelou. Essa situação não pode piorar, mas pode melhorar? Pode. Pode, inclusive, desaparecer esse título se ele for absolvido? Pode. Por quê? Porque a defesa apresentou recurso. Então, eu te pergunto, eu tenho uma sentença condenatória, o Ministério Público não recorreu, a defesa recorreu. Esse título provisório da sentença, ele pode ser executado? Você sabe que não. Por quê? Porque não existe, em primeiro grau, execução provisória da pena. O que é que a gente tem? A gente tem, até que o Supremo mude, e se é que mude, uma tese firmada em repercussão geral, admitindo a execução provisória da pena, desde que confirmada e exaurida a atuação, exaurida a atuação do tribunal, a de quem? Do segundo grau de jurisdição, que não é o caso aqui. Ou seja, não existe execução provisória em sentença de primeiro grau. Beleza? Então, nem com essa ideia, essa ótica excepcional, trabalhada e admitida em apertada maioria pelo Supremo e agasalhada também pelo Superior Tribunal de Justiça, até que se manifeste em sentido diferente, que há sinalizações, mas a gente não vai trabalhar com hipóteses. Se houver a condenação na segunda instância, temos a possibilidade de execução provisória, o que não é o caso especificamente aqui. Por quê? Porque a gente tem apenas um decreto condenatório de primeiro grau. A dúvida é, a partir de quando o Estado tem o dever de punir, ou a possibilidade? Nessa situação, ele tem a possibilidade de punir? Não. Por quê? Porque esse título executivo provisório ele não é exequível sequer provisoriamente. Beleza? Tranquilo? Isso é muito importante. O Ministério Público, não obstante o trânsito em julgado para si, não pode dar efetividade a esse título. Não menospreze essa informação, tá? Isso é importante. Quando é que se inicia o prazo prescricional para a execução e o risco da perda do direito de punir? Pedro, não entendi, deixa eu trabalhar comigo. O que é a prescrição? A perda de um direito estatal. O que é a prescrição da pretensão punitiva? É o risco de extinguir a punibilidade, gerando a perda do direito de executar um título exequível no âmbito criminal. Um título que consubstancia uma sanção penal, certo? E por que isso é importante, pessoal? É aqui, eu preciso que você tenha entendido até aqui para a gente ir para o seu Código Penal. Vê o que diz o Código Penal no artigo 112, inciso 1º. No caso do artigo 110, a prescrição começa a correr, ou seja, estamos falando de prescrição da pretensão executória, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. Vou ser bem didático, volta para o meu exemplo de João. Transitou em julgado a sentença para a acusação, no caso de João? Sim. Por quê? Porque o MP não recorreu. Mas transitou em julgado no processo? Não. Por quê? Porque a defesa recorreu. O processo precisa ser analisado pelo tribunal. Na luz constitucional do processo penal, você sabe muito bem que rege o quê? O princípio da presunção de não culpabilidade ou presunção de inocência. Daí porque eu não posso admitir execução provisória, especificamente, salvo aquela exceção lá do Supremo Tribunal Federal, mas eu estou falando aqui de um título firmado em primeiro grau, pendente de recurso, apesar da trânsito em julgado. Então veja o cenário.
eu não posso, por conta do princípio da presunção de inocência, executar provisoriamente esse título. Mas o artigo 112, inciso 1º, está dizendo, transitou em julgado, doutor, para o Ministério Público, não interessa a defesa não, ele está falando trânsito em julgado para a acusação. Já passa a contar o prazo prescricional para que o Ministério Público execute. Mas veja a conclusão, que coisa doida. Inicia o prazo para executar uma sanção penal que não está transitada em julgado e que sequer pode ser. O Ministério Público, muito diligente, ele quer executar, ele pode não. Por quê? Princípio da presunção de inocência. Então, a literalidade, o princípio da legalidade estrita do artigo 112, inciso 1º, ele vai permitir situações em que a defesa recorra à PL e o Ministério Público não, que o prazo prescricional da pretensão executiva para a acusação, ele se inicie sem que essa pretensão executória ou executiva ela possa se materializar. Porque o prazo começou, mas o Ministério Público está de mãos atadas. É essa a grande celeuma. Afinal, Pedro, é para aplicar esse artigo 112 nessa linha ou a gente tem uma outra possibilidade interpretativa? Eis o imbróglio. Veja, o Ministério Público ele não pode executar a pena. Por que não pode? Porque pende uma apelação, no meu exemplo, da defesa e essa execução, ou melhor, essa sentença, ela está protegida pelo princípio da presunção de não culpabilidade. Ele não pode, mesmo que queira, mesmo que seja diligente, mas pelo artigo 112, inciso 1º, o prazo para que ele dê execuibilidade a esse título já foi iniciado. Veja então que coisa louca, não pode executar a pena, mas o prazo prescricional da pretensão executória já se iniciou. Aí a gente tem duas correntes, uma da legalidade estrita, outra de uma interpretação sistemático-coerente. De acordo com a legalidade estrita, e aqui eu vou citar nas duas correntes, a ideia defendida por tanto Aury Lopes como por Pier Paolo Bottini, há aqui uma defesa muito interessante e cuidadosa da aplicação do artigo 112, inciso 1º. Esses autores, é verdade, reconhecem aqui, de certa forma, uma atecnia na opção do legislador, uma dissociação, um falso conhecimento do legislador em relação ao nosso sistema. Essa construção, de certa forma aberrante, ela viabiliza o início de uma pretensão executória do prazo prescricional de algo que não pode ser executado. Contudo, Pier Paolo Bottini, ele afasta essa, digamos, possibilidade de interpretação cheia de boas intenções. Como o Aury Lopes fala, quem vai nos livrar da bondade dos bons? E qual é o raciocínio do professor Pier Paolo Bottini? É o seguinte, olha, quando a gente no âmbito criminal analisa o princípio da legalidade estrita, precisa compreender dentro do contexto histórico. E qual é a ideia que está por trás da legalidade estrita no âmbito criminal? É justamente como sustentáculo fundamental de proteção social e cidadã ao arbítrio estatal. O princípio da legalidade é vértebra constitucional no âmbito criminal que nos protege enquanto cidadãos e sociedade do Estado potencialmente arbitrário. E nesse contexto não se deve admitir, mesmo que pontualmente, não se deve tolerar, mesmo que pontualmente, a transacionar o alcance ou excepcionar a aplicação da legalidade estrita, sob pena de se abrir janela para o arbítrio estatal entrar em nossa casa e a partir daí percamos o controle dessa situação. Muito interessante esse entendimento porque ele vai para, objetivamente, a lógica e a função da legalidade estrita no âmbito criminal. Só que a gente tem uma outra corrente.
essa da interpretação coerente, muito defendida pelo Ministério Público, objeto inclusive da manifestação já em pareceres, em recurso extraordinário, e a gente vai falar sobre o principal deles, que está pendente de repercussão geral, já antecipando, na PGR, indicando justamente, à luz da dicção do que o professor e atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, aponta, a necessidade de interpretar e dar sentido sistemático a uma disposição legal. Não faz sentido, diz esses defensores, e em especial Barroso e lá no Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral da República, a gente prevê o início de um prazo prescricional de algo que sequer pode ser efetivado. É como se dissesse, olha, dei a largada da competição para você competir, o seu tempo está correndo, só que você está visivelmente totalmente amarrado. Poxa, não faria muito sentido ou não faria sentido algum. Temos argumentos bons, é verdade, para os dois polos, percebam? Aí você deve pensar, tranquilo, então... tem doutrina para quase tudo. Vamos para a jurisprudência, porque tenho certeza que eles vão clarificar a nossa mente. Errado. Hoje, isso aí é objeto quase de guerra no âmbito jurisprudencial, porque a gente tem quinta e sexta turma, ou seja, a STJ de um lado, manifestações antigas, é verdade, da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, ou nesse mesmo sentido, mas as mais recentes manifestações, em especial na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, são agasalhando essa ideia da interpretação coerente. Então vamos enxergar o atual panorama. Como se posicionam a jurisprudência, ou se posiciona a jurisprudência dos nossos tribunais. Vê aí na tela como diz o STJ. Para o Superior Tribunal de Justiça, atenção aqui, tanto na primeira como na segunda turma, o prazo da prescrição da pretensão executória conta-se a partir do trânsito em julgado para a acusação nos termos do artigo 112, inciso 1º. Isso tanto no HC 341048, para ilustrar a quinta turma, como também no HC 3495 ou 881 do Rio Grande do Sul, relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura, para ilustrar a sexta turma. Esse é um entendimento pacífico, tá, pessoal, dentro do STJ. E lá no Supremo, presta muita atenção aqui, porque as manifestações da primeira turma, em regra, mais recentes, apontam em sentido diverso. O princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, tal como interpretado pelo STF, deve repercutir no marco inicial da contagem da prescrição da pretensão executória, originariamente regulado pelo artigo 112, inciso 1º. Como consequência das premissas estabelecidas, o início da contagem do prazo da prescrição somente se dá quando a pretensão executória pode ser exercida. Repito, é um bom argumento, só que se você quiser interpretá-lo de maneira crítica, perceba que ele está utilizando algo que é favorável ao réu, que é um princípio de proteção ao réu, que é a presunção de inocência, para dar uma interpretação conforme contrária aos interesses do réu. Isso é bem questionável, essa manipulação argumentativa. Você utiliza o discurso de proteção de uma garantia fundamental, que é a presunção de inocência, para conferir uma interpretação que deu pau no réu. Ou seja, você viola a legalidade estrita, supera a legalidade estrita, argumentando e calcando-se numa garantia fundamental favorável ao réu, para gerar uma interpretação contrária a esse réu. Repito, não estou dizendo nada, não estou dizendo que é ruim, que é boa. Repito, para mim há argumentos defensáveis interessantíssimos dos dois lados. Como defensor, obviamente, que eu prefiro que o STJ prevaleça, mas não dá para entender, para afirmar. É verdade, existem julgados pontuais do STF mais antigos, de 2013, 2014, aderindo à posição do STJ, mas
hoje, de maneira bem tranquila, nós temos uma divergência clara entre STJ, defendendo a legalidade e aplicação literal do artigo 112, inciso 1º, apesar de reconhecer as situações caricaturadas que isso pode gerar, e de outro lado, defendendo essa, entre aspas, interpretação constitucional coerente e sistemática, o Supremo Tribunal Federal, em especial capitaneado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, com julgado, inclusive, de 2018, aí o RE 696-533, lá na primeira turma. Beleza? Não, Pedro, não está nem um pouco beleza. Por quê? Porque eu não aguento mais. Tem divergência inconstitucional, tem divergência em direito civil, tem divergência em processo civil, tem divergência em administrativo, tem divergência em direito da criança e do adolescente, tem divergência e agora divergência em prescrição da pretensão punitiva, aliás, em prescrição da pretensão executória, que diz a literalidade uma coisa, o STJ diz outra, o Supremo diz outra, eu preciso de uma definição. E a pergunta que não quer calar, Pedro, e quando essa indefinição dos tribunais e da doutrina, isso vai acabar? Da doutrina, não sei quando é que vai acabar. Só acaba com a mudança do Código do Texto do artigo 112. Mas na jurisprudência isso tende a acabar. Quando, conforme eu disse, provavelmente, chuto eu, no segundo semestre de 2019 ou 2020. Quando for julgada em repercussão geral, que já está submetida, o recurso extraordinário 848-107 lá no Supremo Tribunal Federal pelo órgão plenário. Se vocês entrarem lá no site do Supremo, já tem inclusive a manifestação da Procuradoria-Geral da República, a qual eu me referi um pouco mais atrás, que defende, claro, essa posição capitaneada e estabelecida lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal da impossibilidade de início do contagem do prazo prescricional da pretensão executória antes que se possa efetivamente dar cumprimento da execução, indicando uma incoerência dessa posição. Beleza, tranquilo, então temos argumentos interessantes para os dois lados, temos, pelo menos no fim do túnel, uma esperança que essa danada dessa indefinição venha a cindir, venha a cessar, venha a acabar, mas você, Pedro, disse que apesar desta porcaria estar indefinida, isso ainda é importante, ou isso já é, melhor dizendo, importante para a prova de concurso público. E até lá, até o julgamento da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, Pedro, o que é que eu faço? Como eu me posiciono numa prova de concurso público? Vamos lá, que isso pode cair, inclusive, em prova objetiva. Como, Pedro, isso pode cair em prova objetiva se não há uma definição jurisprudencial? Vou te dar um exemplo. De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, é uniforme o entendimento que o prazo prescricional da pretensão executória no âmbito criminal se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque, de acordo com a jurisprudência uniforme, obviamente que não. Isso é para o STJ, não para o Supremo Tribunal Federal. Agora perceba, de acordo com o Código Penal brasileiro, o início do prazo prescricional para a pretensão executória no âmbito criminal se dá com trânsito em julgado exclusivamente da acusação. Certo? Porque o corte é a literalidade do Código Penal brasileiro, e é assim que diz lá. Se, ao invés de acordo com a literalidade do Código Penal brasileiro, o examinador dissesse de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também estaria correto. Por quê? Porque o STJ é tranquilo, tanto na quinta como na sexta turma, as turmas criminais, esse entendimento. A divergência aqui é com o Supremo Tribunal Federal. Então fica espertíssimo. Agora, Pedro, você acha que isso tem probabilidade de ser cobrado em prova objetiva? Não. Seria muita maldade no coração. Mas seu examinador, ele tem maldade no coração. Como eu sempre brinco, o seu examinador é aquele cidadão, aquela cidadã que não recebeu carinho na infância. Não ganhava com 5 anos um pirulito da avó, um pirulito do tio, um pirulito da tia. Ele não jogava futebol porque ele era criado recluso. Ela não brincava de boneca, a menina, enfim, ela não subia em árvore, ela é uma criança triste. E aí
toda essa chaga, toda essa tristeza, ela vai querer colocar e depositar e se vingar em você. Então a gente nunca menospreza a maldade no coração dessas pessoas. Brincadeira da parte, pessoal, em prova muito rigorosa isso pode cair. Eu quero te preparar para absolutamente tudo. Mas Pedro, você acredita nisso? Não, espero que não caia. Mas sem dúvida alguma isso cai e vem caindo pontualmente em provas mais avançadas. Então redobra aí teus cuidados para uma prova dissertativa, para uma peça prática, putz grila, isso é muito importante, ou mesmo para uma prova oral. E lá, como eu me posiciono, seja em qual for dessas situações, para que carreira for, você, claro, vai demonstrar o conhecimento acerca do imbróglio versado à luz do artigo 112, inciso 1º, e trabalhar todas as teses. Se você estiver diante de uma sinalização numa prova do Ministério Público, aí o que é que você vai dizer? Você vai defender, depois de demonstrar as duas teses, o posicionamento lá da primeira turma do STF. Por quê? Porque ela é mais consentânea com aquilo que o MP defende. Se for, da mesma forma, uma prova do delegado de polícia. E se for de uma prova de defensoria, é o inverso. Você vai falar do tratamento uniforme na linha desenvolvida pela jurisprudência da 5ª e da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. E na magistratura, aqui, doutor, você não precisa, é praticamente impossível que você seja instado a, numa sentença, gerar uma conclusão dessa. Se for, o que eu faria, eu não acredito que isso vá ganhar, o que eu faria, ia pelo STJ. Por quê? Porque é mais pacífica há mais tempo, salvo se a banca específica do seu concurso tiver entendimento diferente. Aí a gente precisa ir para o caso concreto e só num curso preparatório é que a gente vai poder dizer efetivamente. Mas numa prova dissertativa, numa questão aberta, aí você coloca as duas posições apontando a pendência da definição. Pedro, e aí? E se esse recurso em repercussão geral for julgado? Não se preocupem se for julgado no curso ou durante o nosso curso, que ora se inicia, sem dúvida alguma eu terei o maior prazer de gravar um outro vídeo e esmiuçar as conclusões e como a gente vai caminhar. Pedro, mas e se tiver acabado, eu vou gravar e disponibilizar no meu canal do YouTube ou pelo menos comentarei, sem dúvida alguma, um tema como esse no meu perfil do Instagram. Pessoal, é essa a ideia, é essa a proposta. Alguns temas terão ainda mais profundidade, outros serão um pouco mais rápido, mas a ideia e a proposta que reputo inovadora é justamente essa. Não sei se vocês gostaram da forma, não sei se vocês entenderam e compraram a ideia, mas se gostaram, se você quer 2 vezes por semana, provavelmente às terças e às quintas, para ver quando quiser, pode ver no final de semana, pode ver de manhã, pode ver de madrugada, enfim, quando você quiser fazer suas anotações, refrescar esses entendimentos, saber e ter conhecimento para modular o posicionamento a depender da situação, ou mesmo se você quiser renovar ou se atualizar, vão ser muitíssimo bem-vindos nesse curso. Corre o link, ou você está aqui já no nosso espaço, ou o link vai estar aqui no meu canal do YouTube, ou aqui embaixo em alguma descrição aqui, ou mesmo se você não tiver, eu não sei onde é que você está vendo esse vídeo, mas vai lá no site da EBEG, Teses Criminais para Concurso. Vai ser muito bacana, vai ser muito profundo, o mais descontraído e didático possível, sempre focado obsessivamente na tua preparação. Se gostou da ideia, vem com a gente, seja muito bem-vindos. Se não gostou, a gente continua se encontrando aí pelas redes sociais, presencialmente, mas o mais importante é saúde, paz, tranquilidade e foco nos estudos. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo encontro. Valeu!